Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta abordando nesta temporada os profetas menores. E no episódio de hoje estaremos falando sobre Zacarias, despertando o povo para a reconstrução do templo. Está no ar o Teologia Viva, permaneça conosco. Zacarias, cujo nome é O Senhor se lembra, foi contemporâneo de Ageu. Enquanto parece que Ageu era bastante idoso, Zacarias aparentava ser muito jovem, visto que era neto de Ido, o qual voltara para Jerusalém 16 anos antes. Já fazia 2 meses que Ageu pregava e a obra do templo tinha começado, quando Zacarias entrou em cena. Seu ministério durou cerca de 2 anos. As profecias de Zacarias despertaram os judeus que haviam voltado a Jerusalém de sua apatia, indolência espiritual e maus caminhos. Ele era sacerdote, bem como profeta, descendente de uma das antigas famílias de sumos sacerdotes de Judá. Nasceu no exílio da Babilônia, mas retornou com o primeiro grupo de judeus e profetizou ao mesmo tempo que Ageu. O livro de Zacarias é o mais longo e o mais enigmático dos 12 profetas menores. Zacarias e Ageu exerceram ministérios complementares em Jerusalém entre os exilados que tinham voltado da Babilônia. Embora tendo o mesmo objetivo de incentivar a restauração do templo depois do exílio, os dois eram bem diferentes no estilo. Ageu era pragmático, usando palavras diretas e incisivas. Zacarias era idealista e visionário, dado à eloquência, servindo-se de uma linguagem imaginativa e poética. Deus se serviu das 2 personalidades distintas, mostrando assim a multiformidade ministerial a serviço do seu povo. O apóstolo Paulo comenta a mesma situação na igreja, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, conforme lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Dos 12 profetas menores, Zacarias se destaca pelo estilo apocalíptico e pelas profecias cheias de pormenores a respeito do Messias. Usa um vocabulário riquíssimo e diversos dos seus termos apocalípticos foram apropriados pelo apóstolo João no Novo Testamento, quando este escrevera Apocalipse. Por exemplo, os 4 cavalos, o candelabro de ouro, os 7 olhos do Espírito de Deus e os anjos intérpretes. Esse simbolismo de Zacarias é muito similar ao que nós encontramos em Apocalipse de João. Vemos ainda que eles prenunciaram o triunfo do Senhor na terra como algo absolutamente certo. O livro de Zacarias oferece profecias detalhadas sobre o futuro Messias. Prometeu um Messias que seria bom pastor, traído por moedas de prata, rejeitado por Israel, tornar-se-ia fonte para a purificação de pecado e seria morto pela permissão do Pai, a fim de receber um reino eterno. Dos 12, somente Ageu e Zacarias observam a exatidão cronológica de historiadores modernos, mencionando não somente o reinado em que profetizaram, mas também o ano do reinado, o mês e até o dia do calendário. Desta maneira, podemos verificar que Zacarias começou seu ministério em 520 a.C., entre o tempo da 2ª e 3ª profecias de Ageu, o seu colega. O ministério dos 2 é confirmado em Esdras, capítulo 5, versículos 1 ao 2. Parece bem provável que Zacarias e o seu avô Ido fossem os sacerdotes exilados que voltaram, mencionados em Neemias, capítulo 12, versículo 16. Divide-se em 2 partes o livro de 14 capítulos. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 8, concerne a visões relativas à reconstrução do templo, e a segunda, que vai do capítulo 9 ao 14, concentra-se na esperança da vinda do Messias. As 2 primeiras visões.
A profecia inicial de Zacarias é uma exortação ao arrependimento muito no estilo de Ageu e que cabe bem entre as do seu colega. Parece ser uma ampliação e comentário da primeira mensagem de Ageu que dizia: considerai o vosso passado. Zacarias salienta a imutabilidade da palavra de Deus, que chama todas as gerações ao arrependimento. Depois desta palavra inicial, confirmando a mensagem central de Ageu, o livro desenvolve uma série de 8 visões misteriosas. Foram reveladas exatamente 2 meses depois de Ageu entregar o seu último recado divino. Na primeira visão, noturna, Zacarias vê 4 cavaleiros montados em cavalos de cores diferentes que percorrem a terra. Obedecem à vontade do Senhor, dando-lhe notícias da tranquilidade da terra e a opressiva tranquilidade do domínio da terra pelas forças do mal. O Senhor exercerá a sua soberania no mundo através dos poderosos seres angélicos montados nos cavalos simbólicos que garantirão as condições necessárias para a reedificação do templo. Esta visão apocalíptica foi aproveitada por João no Novo Testamento para enfatizar a mesma mensagem acerca da soberana vontade do Senhor. Os ouvintes de Zacarias entenderiam pela visão que nenhuma nação poderia impedir o plano de construção entregue a um grupo relativamente insignificante de exilados. A segunda visão interpreta o passado, enquanto que a primeira interpreta o futuro imediato. A visão de 4 chifres, símbolo de força naqueles dias, simboliza os meios militares utilizados por Deus para castigar Israel primeiro e depois Judá. Os 4 ferreiros simbolizam os chefes militares que destruíram os impérios ímpios de que Deus se serviu para castigar o seu povo. Destarte, os instrumentos de castigo, por sua vez, são castigados. O judeu nunca podia entender como o Deus de Israel podia se servir de nações pagãs e cruéis para punir o seu povo privilegiado. O livro de Abacuque expressa eloquentemente este dilema. A justiça de um Deus santo se vê no fato de ele castigar, finalmente, os castigadores do seu povo. A terceira visão. Agora, o profeta Zacarias antevê a hora de reconstrução do templo como objeto de interesse particular de seres celestiais. Não somente o templo, mas a cidade toda de Jerusalém há de ser restaurada. Um anjo comunica-se com o profeta. Em sonho, Zacarias vê os habitantes de Jerusalém, não mais o grupo inexpressivo de exilados desanimados, mas uma vasta multidão que se espalha seguramente além dos limites da cidade, protegida não pelo muro de pedra, mas pelo fogo protetor da presença divina, conforme lemos no capítulo 2, versículo 5. O Deus da coluna de fogo no deserto sinaítico vive e age em todos os tempos em favor do seu povo amado. Logo depois da terceira visão, o profeta recebe uma mensagem para os judeus que não quiseram voltar da Babilônia, conforme o capítulo 2 e o versículo 6. Deus se dirige a eles em termos de grande ternura. O povo é a menina do seu olho. Por isso, ele revela de antemão que haverá guerras em toda a região da Babilônia, onde eles se sentem tão seguros e acomodados. Os judeus acham arriscada uma volta para Jerusalém, até então em ruínas. Na realidade, o risco maior é ficar no exílio. É sempre melhor ficar dentro da vontade de Deus, independente das circunstâncias. Ela é o único lugar de perfeita segurança. Para convencer o povo desta verdade, Zacarias sobe nas asas de um lirismo poético e enxerga de longe o triunfo final de Deus com todas as nações submissas a ele e Judá firmemente estabelecida na Terra Santa. Esta é a única vez que a Bíblia usa o termo com referência à Palestina.
Tamanha revelação das decisões inalteráveis do Senhor deve obrigar o homem, por mais desanimado que seja, a calar-se. Como no Apocalipse de João, na quarta visão, Satanás é desmascarado como o implacável inimigo do homem e de Deus. Aparece no palco Josué, o sumo sacerdote em Jerusalém, lá no capítulo 3. A cena relembra o diálogo entre Deus e Satanás sobre Jó. Josué, naquela visão, com vestes sujas, o que sugere a sua impureza cerimonial. Ageu tinha convencido o povo de que o culto estava imundo enquanto o templo não fosse restaurado, conforme lemos no capítulo 2, versículo 14. Segundo este argumento, tudo era imundo, inclusive o próprio sumo sacerdote, o homem que deveria ser o mais chegado a Deus. Mas com a recente decisão do povo de reedificar o templo, tudo está mudado e Deus apresenta o seu servo Josué ao diabo como limpo, desde a cabeça até os pés. Que alegria indescritível quando o homem pecador é declarado puro e justo perante Deus. À mercê da obra e sacrifício de Jesus Cristo, Satanás silencia quando Deus declara: sois justificados pela fé. Em Josué, no capítulo 3 de Ageu, temos uma visão clara de como se dá a doutrina da justificação. Num trecho altamente simbólico e misterioso, Josué recebe a promessa de um sumo sacerdote maior do que ele, o renovo, que levará o mesmo nome de Josué, sendo que na forma grega, visto que o nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. Este, Jesus, tirará a iniquidade da terra num só dia. Eis porque o anjo que falou com José em Nazaré, antes de Cristo nascer, lhe disse: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No dia em que Jesus morreu na cruz, ele carregou os nossos pecados, trazendo-nos a paz com Deus. O profeta Zacarias descreve esta paz em termos simbólicos. Usa a ilustração convencional do morador que descansa debaixo da vide ou debaixo da figueira. A quinta visão. As visões de Zacarias são interpretadas por anjos. Na quinta visão, o vidente contempla um candelabro de ouro com 7 lâmpadas, comparável àquele visto em Pátimos por João. Desde o tabernáculo no deserto, o candelabro era símbolo da luz do testemunho do povo de Deus. Até hoje é símbolo usado pelo novo Estado de Israel. Sem a restauração do templo, não haveria lugar para o candelabro, que, segundo a lei, deveria ser um móvel permanente no lugar santo. Para restaurar-se a ordem bíblica do culto, o candelabro seria indispensável. As 2 oliveiras vistas na visão como fornecedoras de azeite para o candelabro representam os 2 que lideram o povo: Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. A sexta e sétima visões. O vidente, inspirado, percebe a sexta visão na forma de um rolo que voava. Desenrolado no céu como tapete, o seu tamanho enorme de 5 metros por 10 permite a leitura fácil do texto nele escrito. As dimensões correspondem às do pórtico do templo, onde a lei devia ser lida ao povo. Como cartaz publicitário aéreo, o rolo flutua no ar. De um lado do rolo está escrita a lei contra o roubo e do outro a lei contra o juramento falso. Quem jura falsamente pelo nome do Senhor peca contra o 3º mandamento do Decálogo. Quem rouba quebra o 8º mandamento. Ora, o povo de Deus tinha jurado a Zorobabel que completaria a reconstrução do templo do Senhor. Se não o fizesse, quebraria estes 2 mandamentos, mentindo ao Senhor e roubando os fundos que deveriam ser consagrados àquele fim. A visão termina com o rolo destruindo todas as casas dos culpados. Talvez
a mais enigmática de todas as visões de Zacarias seja a sétima, em que ele enxerga uma mulher dentro de um cesto do volume de um éfa com tampa de chumbo. O anjo intérprete explica a Zacarias que o cesto, ou éfa, simboliza a iniquidade e que a mulher personifica a impiedade. Quase todas as religiões pagãs da antiguidade adoravam divindades femininas, como Astarote, Diana e Ísis. O verdadeiro Deus é o Pai dos céus. Os judeus sempre eram arrastados ao culto à encantadora deusa pelas nações pagãs. Na visão do vidente, a mulher sedutora é levada no cesto para Sinear, onde uma casa será edificada para ela. Sinear é o nome de toda a região da Mesopotâmia, berço das religiões antigas. O culto à divindade feminina pertence somente aos desconhecedores do verdadeiro Deus e Pai. O culto a ela tem que ser banido de uma vez por todas. Do arraial do povo de Deus ele teria que ser erradicado. A oitava visão e o renovo. Nesta última visão, aparecem 4 carros puxados por 4 cavalos. A primeira visão era de 4 cavalos sem carros, voltando de uma missão como patrulha divina. Nesta última visão, os outros 4 cavalos equipados com carros de guerra saem para uma nova missão. Partem para os 4 pontos cardeais, assim dominando toda a terra. O anjo intérprete explica que cumprem a soberana vontade de Deus na terra. Por trás dos acontecimentos políticos, percebe-se a segura mão divina controlando tudo. O Senhor dos Exércitos reina desde Sião. O comentário Tyndale sugere que os 2 montes de bronze, dentre os quais saem os carros, representam as 2 colunas de bronze no templo. Os planos de Deus no mundo inteiro estavam ligados intimamente com o projeto de reconstrução do templo visível. Como nos dias de Zacarias, também no século XXI, Jerusalém é a mola mestra da situação política mundial, o que temos visto claramente em nossos dias atuais. A vontade de Deus se impõe irresistivelmente. Os seus cavalos são ventos ou espíritos. João se serve do mesmo simbolismo no Apocalipse. Segue-se uma mensagem profética a respeito de Josué, o sumo sacerdote, para quem se deve fabricar uma coroa de ouro e prata fornecidos por um novo grupo de abastados exilados retornando. Num sentido restrito, Josué merece o nome de o renovo, pela liderança dada na edificação do templo. Como tantas profecias, esta tem um sentido duplo. E é fácil reconhecer nela a dimensão messiânica que se cumpriria em um período posterior. Jesus é o nosso sumo sacerdote, coroado de honra e glória, que é também rei assentado no trono dos céus, conforme lemos em Hebreus capítulo 8. Tradição só não tem valor. Passam-se 2 anos durante os quais a obra de reconstrução prosseguiu. É de se supor que o culto cerimonial e os sacrifícios eram celebrados como antes do exílio. Praticava-se também o jejum. A data da queda de Jerusalém era celebrada com muita solenidade e pranto durante os anos do exílio. Com a rápida restauração do templo, o povo quer saber se a prática ainda é necessária. Observa-o como tradição de grande significação histórica, mas agora que o templo se ergue dos escombros e os cultos são celebrados segundo orienta a lei, o povo questiona quanto à sua necessidade, a necessidade do jejum. Ou seja, eles estavam jejuando por mera tradição. Vem então a resposta pela boca de Zacarias que o jejum, somente como tradição, não tem qualquer valor. O Senhor não gosta nem quer um culto praticado apenas pelo dever. Às vezes, em nossas igrejas, mantemos as atividades por mera rotina e pouco valor é dado ao privilégio que temos de cultuar a Deus
com uma adoração sincera. Em seguida, Zacarias prega uma mensagem simples e clara sobre os pecados sociais de Israel. Ele ecoa as mensagens de Amós e Oséias, o Senhor dos Exércitos, que levanta e destrói nações e impérios, exige do seu povo a justiça e a prática do bem. A exploração dos indefesos na sociedade é citada como a razão principal porque Deus mandou o turbilhão da invasão da Terra Santa e, por conseguinte, o seu exílio. Nunca se deve separar a mensagem espiritual da social. São como duas faces da mesma moeda. A restauração de Sião. A primeira parte do livro termina com este capítulo. Apesar dos pesares, Sião, outrora rebelde, se tornara a cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Nela haverá velhos se alegrando e jovens brincando. Por mais incrível que parecesse aos poucos exilados, já de volta, Jerusalém tornar-se-ia o centro mundial. O testemunho visível do templo reconstruído seria essencial ao cumprimento do plano do Senhor. E por isso, o Senhor declarou aos habitantes: sejam fortes. São prometidas colheitas abundantes para um povo obediente que responde ao desafio de construir. E o povo, em vez de ser comentado como exemplo de maldição pelas outras nações, será o caso clássico de uma nação abençoada. O capítulo termina com a esperança da supremacia de Israel entre as nações sob o comando do Messias. Como os judeus daquela época, nós também esperamos a restauração de todas as coisas, de forma que ordem e progresso sejam genuinamente perfeitos, porém alcançáveis somente com a vinda de Cristo o Senhor. Zacarias aguardava o dia em que muitos povos e poderosas nações se uniriam para buscar o Senhor. Esta esperança de um mundo perfeito, governado pelo Messias, se encontra em quase todos os profetas. O último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, relata o mesmo triunfo aqui na terra de Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor da Igreja de todos os tempos e Senhor deste mundo. O Rei vitorioso virá. A segunda parte do livro, que vai dos capítulos 9 a 14, é tão diferente no estilo da primeira que muitos comentaristas consideram a possibilidade que o autor tenha sido um outro e não Zacarias, cujo nome não se encontra nestes últimos capítulos. Não há mais menção da restauração do templo, que era o tema principal da primeira parte do livro. Não há mais visões, nem anjos, nem poesia apocalíptica. A ênfase da segunda parte desse livro é messiânica, com a esperança de um reino eterno. Ainda que essa interpretação sobre a sua autoria é algo que gira em torno de discussões de autores teológicos. Merece atenção a citação de Zacarias no capítulo 11, versículo 12, pelo evangelista Mateus, que atribui a profecia a Jeremias e não a Zacarias. Alguns estudiosos concluem que Jeremias foi o autor dos capítulos 9 a 14. Essa hipótese é atraente, pois elimina uma aparente contradição nas Escrituras, visto que o tema gera muita discussão. O comentarista conservador, professor H.L. Ellison, apoia esta opinião. Os eruditos não chegaram a uma conclusão unânime quanto à autoria do livro. Este fato não compromete em nada a sua inspiração pelo Santo Espírito, porque há quem argumente que tenha acontecido diferenças nos relatos de copistas. Mas o que vale a pena é observar o que o capítulo 9 relata no que diz respeito às nações vizinhas por suas abominações, visto que não há dúvida da inspiração do livro. Os sobreviventes do horrendo castigo divino serão integrados em Judá. Deus defenderá a sua casa, a casa que ele abandonou por causa do pecado de seu povo. A profecia inspirada em tempo do período vidente, que vê em espírito o Messias prometido como o rei vitorioso, humildemente andando num jumentinho, cumpriu-se ao pé da letra com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
O profeta promete que este rei anunciará a paz às nações e terá domínio de mar a mar. Como era natural, o povo no tempo de Jesus ficou desiludido quando ele não cumpriu a segunda parte da profecia. Ou seja, ele entra em Jerusalém num jumentinho, mas não foi subir ao lugar do trono que estava sendo ocupado naquele momento por Pilatos como autoridade de Roma. Com um lirismo poético, o profeta é levado a anunciar o triunfo final de Deus na história humana, quando os remidos serão como as pedras na sua coroa. A bênção do Senhor. O Senhor de Israel é Senhor não somente da história, mas também da natureza. Ele controla as chuvas. O profeta atribui as secas à idolatria e ao paganismo entre o povo. O Deus de Israel, que espalhou o seu povo entre as nações, promete reuni-lo novamente. Hoje, no século XXI, o judeu peregrino durante muitos séculos lê trechos como este com esperança. Os que escaparam do Holocausto nazista sentem que a sua sobrevivência e entrada no Israel moderno fez parte do cumprimento de profecias antigas como esta. O Bom Pastor. Este capítulo começa com um curto poema lírico pintando o quadro da destruição dos tiranos. Os poderosos reis são comparados aos enormes cedros do Líbano. Quando o gigantesco cedro cai, o pequeno cipreste teme, conforme lemos no capítulo 11 deste profeta. Deus já destruiu os imperadores invencíveis. É hora para os reis inferiores da circunvizinhança reconhecerem o senhorio do Deus de Judá. Segue-se uma parábola do bom pastor. Na época do Velho Testamento, um rei era chamado pastor da nação. Este é o sentido do versículo 3. Não obstante várias teorias, a referência aos 3 pastores no versículo 8 resiste a todas as tentativas de identificá-los. O profeta sonha com um pastor realmente bom, um rei que ame a justiça, que se opõe à hipocrisia do versículo 5, que proíba a exploração do pobre. Seria com certeza odiado por aqueles que vivem e prosperam pela injustiça e a opressão do indefeso. Quando o bom pastor, o verdadeiro rei, chegar, ele será vendido pelo magnífico preço de 30 moedas de prata. De fato, quando Jesus Cristo compareceu, ele foi odiado pela sua incorruptibilidade, pela sua transparência e pela sua ferrenha oposição à hipocrisia e corrupção dos líderes em Israel. Foi traído conforme esta profecia escrita séculos antes. A profecia inclui até o detalhe minucioso da compra de um campo de oleiro com o dinheiro maldito da traição, conforme vemos em Mateus capítulo 27. Com a morte de Jesus, Deus anulou a sua velha aliança de graça com Israel e Israel perdeu a magnífica oportunidade de recuperar a sua união nacional sob a direção do Messias. Ao fim da parábola sobre o bom pastor, o profeta recebe a instrução do Senhor de se apresentar como um pastor insensato que não cuida das ovelhas. Este pastor inútil representa um rei qualquer. Houve muitos reis que não cuidaram dos interesses do povo de Israel. Se, porém, Jeremias é realmente o autor desta segunda parte do livro, a referência bem poderia aplicar-se ao rei apóstata Zedequias, último rei de Israel. Este que abandonara o seu povo cercado em Jerusalém e tentou fugir miseravelmente. Terminou sendo capturado pelo exército babilônico, que lhe vazou os olhos, atando-o com 2 cadeias de bronze. A sua condição trágica corresponde perfeitamente à palavra do profeta. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de tudo se escurecerá. A salvação de Jerusalém. O grande tema dos capítulos 12 a 14 é a salvação e libertação final de Jerusalém pelo estabelecimento do reino do Messias. O Senhor há de intervir na situação política mundial para cumprir o seu propósito. Num trecho apocalíptico, o vidente descreve o cerco de Jerusalém por todos os povos do mundo.
Esta profecia não pode aludir à destruição que aconteceu no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, pois naquela guerra outras nações não foram envolvidas. Por esta razão, conclui-se que o trecho descreve a última batalha para Jerusalém, a do Armagedon. Os atacantes serão feridos de cegueira, o que relembra as consequências do uso de gases venenosos na Primeira Guerra Mundial, segundo alguns interpretam. A minoria insignificante de defensores de Jerusalém triunfará sobre a vasta multidão dos exércitos das nações que se unirão contra a Cidade Santa. Com Deus sempre será a maioria contra fortes inimigos. A esta altura, os judeus reconhecerão que Jesus Cristo era de fato o Senhor, o Messias prometido, e se arrependerão e chorarão amargamente, perceberão finalmente quem foi o unigênito traspassado por eles. Com o arrependimento do povo, manifesta-se a Judá a fonte para remover o pecado. Cristo, o Messias, pelo seu sangue derramado na cruz, abriu uma fonte inesgotável de misericórdia e de graça. Com a sua segunda vinda em glória, não haverá mais idolatria nem falsa profecia. Quando nós observamos esse contexto, percebemos agora o palco do verdadeiro pastor de Judá. Voltando em tempo, o vidente vê o Messias como o bom pastor ferido por nossos pecados. O Pai permite que o seu Filho morra em nosso lugar. Com a sua morte, as ovelhas ficam dispersas. Mateus cita este versículo como exemplo do cumprimento de uma profecia cabalmente cumprida. A rejeição do Messias acarreta num grande extermínio ocorrido entre os judeus. De fato, desde a morte de Cristo, o povo judeu tem sofrido inúmeras perseguições, passando pelo Holocausto, que culminou no extermínio de 6 milhões dentre o povo de Deus. O dia do Senhor. O último capítulo deste livro fascinante corresponde aos últimos capítulos do Apocalipse de João, onde o triunfo final do Senhor é assegurado. Chega-se ao clímax do Armagedon, quando a vitória das forças do mal parece estar correta e Jerusalém está tomada. Mas neste momento aparece o Senhor no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu depois da sua ressurreição. Ocorre um terremoto aplainando a região circunvizinha, abrindo um caminho de escape para os sitiados. O terremoto afeta o clima e a retração da luz do sol. Um rio jorra de Jerusalém, dividindo-se para o Mediterrâneo a oeste e para o Mar Norte a leste. Já é fato conhecido que há um rio subterrâneo embaixo da cidade de Jerusalém. A profecia termina exaltando o Senhor que reina sem rivais. Todas as nações servem ao Senhor e os rebeldes são visitados com o castigo mais horrível e imaginável. As riquezas das nações inimigas são apropriadas por Judá. Segue-se a paz mundial e todas as nações sobem para adorar ao Senhor. Aos que não participam, sofrem na forma de não receberem a chuva nas suas terras. Seria presunção de nossa parte pontificar sobre o sentido real de todas as profecias e sonhos nele contidos. Zacarias é um livro misterioso. As maiores inteligências evangélicas concordam com isto. Conforme diz a palavra, agora nós vemos como que em espelho, de forma obscura. Mas chegará o momento em que veremos face a face e então compreenderemos e conheceremos tudo assim como somos conhecidos. Se nesse livro podemos ver com maior clareza a glória refulgente de Jesus e os pormenores da sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, nós podemos concluir que os sinais da sua segunda vinda como Senhor de todo ser e de todo o universo, com essa percepção estaremos melhor preparados para trabalharmos com o zelo com o qual nos conclama Zacarias e Ageu na sua mensagem, no serviço que fazemos como privilegiados súditos do reino de Deus. Que possamos observar este sentido em nossas vidas e nos dedicarmos com mais ênfase à obra do nosso Mestre. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Pedir que o Senhor abençoe a cada um daqueles que nos acompanham e que a tua palavra produza o efeito necessário para o qual tem sido enviada no contexto deste estudo.
Recebe, portanto, a nossa gratidão em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Até a próxima.